Aí eu ia dizer assim, ó, aí compra o livro de letras do Bob Dylan, só que tem um problema esse livro, né? Tem um problema seríssimo. Mas enfim, de alguma maneira, esse do Emerson é melhor que esse aqui. É que, na verdade, aqui no quarto eu tenho à mão esse aqui, que é o do Caetano Galindo, né? Tradução, tem umas coisas muito ruins. Mas essa tradução do livro português, ele também tem, é que nem eu, tu é um maluco, né? Tu sabe que é ruim, mas compra, não tem problema. Enfim, mas aqui ajuda um pouco, de todo modo dá um caminho, né? Eu sempre digo o seguinte, se eu sei um pouco de inglês, se eu consigo me expressar, ou entender, ou ler, eu devo muito a Bob Dylan também, porque quando eu comecei a ver aquele calhamaço de letras, eu digo, eu preciso entender essa merda, eu preciso saber o que ele tá falando. Então, aconteceu muito isso também, me provocou. Eu li as letras para poder fazer a live hoje à tarde, né? E eu percebi o seguinte, só para o Galindo, para mim, eu acho, Galindo, para quem gosta, por exemplo, do Joyce, ele fez uma tradução do James Joyce, ele tem um guia para ler o Ulisses que é extraordinário. Então, assim, eu reverencio ele é um cara fantástico. Ele só pecou muito na tradução. Só que em alguns pontos, recomparando as traduções, olha, em alguns pontos, algumas escolhas, nesse disco eu dei mais razão ao Galindo do que aos nossos portugueses lá. Quer dizer, não foi completamente, não é completamente... É que eu acho que os deslizes, Emerson, são realmente muito ruins, né? Por exemplo, usar It's Alright, como é que ele fez em Baby Blue, Lindinha é brabo, né? Então tem umas coisas assim que são muito ruins, né? Mas, de todo modo, eu vou dizer que o Galindo tem uma ótima tradução das letras do Lou Reed, cara. Isso que eu fico... Porque eu tenho um livro de traduções do Lou Reed e são ótimas. E aí eu pensei, quando falaram Galindo, eu falei, veio um livro legal aí. E quando veio, a gente foi uma decepção, né? E aí quando eu entrevistei ele por blog, e ele falou que fez as traduções em 3 meses e disse que nem era muito fã de Bob Dylan. Aí quando eu percebi que era só um contrato comercial e que não tinha uma ligação afetiva, que ele não fez uma consultoria com algum tipo de... ele poderia de repente procurar um fã ou trocar uma bolinha, ou dizer assim, só um pouquinho, eu preciso de mais um mês, entendeu? Mas foi uma coisa totalmente comercial, aí eu fiquei preocupado realmente. Ele tem erros de inglês, cara, ele tem traduzir your por deles, né? Sua, ele trocou a dor da Queen Jane, tirou dela e entregou para os conselheiros, assim, é muito grave, coisa feita com pressa e sem revisão, né? Por isso que eu digo, uma revisão em 3 meses, sem paixão e só pelo cifrão, não vai dar certo, cara. Por isso que eu de alguma maneira, eu aprecio muito a tradução portuguesa do que o Emerson falou, que eu também tenho aqui, porque os caras ficaram 1 ano e meio debruçados sobre ela, com notas de rodapé. Tu vai dizer, pode até achar que tem algumas coisas empoladas da língua portuguesa de Portugal, e eu acho que tem, mas assim, eu vejo muito mais carinho, muito mais afetividade, muito mais devoção nessa tradução do que nessa aqui, que é totalmente comercial. Houve dedicação, né? Houve dedicação. Exatamente. Hora de colocar o pé na estrada, faixa a faixa. Cada música não tem filler esse álbum, né? A gente já sabe. E o disco já abre, como falamos no início da live, com Like a Rolling Stone. Parece-me que o Dylan falou assim, tá bom, vocês querem aqui, tá aqui. Agora, tirar do caminho e preste atenção no que eu vou falar agora. Por isso que ele introduziu já com Like a Rolling Stone, né? Que é um hino, uma música de ruptura, o lance do órgão do Al Kooper, que a gente já falou. Mas anotei uma pergunta para fazer para vocês sobre ela e farei. Por que vocês acham que essa música é tão definitiva? Eu vou passar a bola pro Emerson, vou fazer uma gentileza, porque todos os momentos eu estava falando antes. Agora, a partir de agora, no Faixa a Faixa, eu passo a voz, primeiramente, ao meu amigo Emerson Botelho, por favor. A pergunta, de certa forma, te respondeu, né, Stal? Porque se tudo que a gente falou de mudar os rumos, não só do rock, como da música pop, quando a gente fala de Highway 61, isso está tudo encapsulado em Like a Rolling Stone. Essa é a música. A música é entidade, né? Exatamente, ela que tá. O que eu acho curioso do Like a Rolling Stone em relação a esse do álbum, porque ela foi gravada antes do restante, em sessões em junho, se não me engano, antes do Newport Folk Festival, né? Com um outro produtor, Tom Wilson, né? Depois, quando voltou, já voltou com Bob Johnston. E é uma coisa assim, ninguém até hoje sabe por que o Dylan tirou o Tom Wilson. O Tom Wilson estava com ele desde o Freewheeling, né? Gravando todos esses discos. Há algumas histórias, o Dylan
naquele sarcasmo dele, disse que um dia ele chegou no estúdio e o Tom Wilson não estava mais lá. Mas alguns especulam que talvez o Tom Wilson não estava entendendo a intenção do Dylan de mudar, de ver outros rumos, mas obviamente não é uma explicação plausível, porque o Tom Wilson, ele é o produtor do Freak Out do Frank Zappa, por Mothers of Invention. Ele foi produtor do The Velvet Underground e Nico. Quer dizer, bom, discos mais disruptivos que esse, abrindo novos caminhos, não tinha, né? Mas o que é espetacular assim, é a quantidade de... Tem um planejamento, é verdade. Você tem muitas... uma música que teve vários takes. Ocorria até os anos 80, uma lenda de que o Dylan tinha gravado isso em apenas um take, né? E ele confirmava, inclusive. Tem uma entrevista dele de 84 que ele confirma. É verdade que o Like a Rolling Stone foi gravado em um take? É verdade. Foi um take que não é verdade. Numa primeira sessão, o Dylan estava tocando isso como uma valsa, extremamente estranha. Visivelmente a música caminhava para um desastre. Talvez ele quisesse fazer uma valsa, não sei se tinha conexão com o início da letra, né, da música, Once Upon a Time, né? Ele anuncia um conto de fadas de início, né? Mais uma vez ser irônico, né? Once Upon a Time. E o que vem pela frente é exatamente todo o inverso, né? Mas ele muda isso na sessão seguinte e, de fato, o take que vai para o disco é o primeiro take completo daquela sessão. Isso é verdade, é o primeiro take completo. Depois ele faz outros tantos takes um atrás do outro, e não consegue encontrar a mesma sintonia. Aí é um exemplo muito, muito claro do que é o Dylan no estúdio, né? O Al Kooper, de repente, pela primeira vez, ele senta no órgão, ele faz aquilo de improviso, né? Não tinha ensaiado isso antes. E, de repente, a mágica acontece, sai o take perfeito, e depois, com as diversas tentativas, as várias tentativas depois de aperfeiçoar ou melhorar, eles percebem que não conseguem. Aliás, como o Márcio disse antes, o Dylan, ele é conhecido por gravar as canções dele, os takes dele em poucos takes, né? Às vezes várias canções em um dia apenas, ele sai o take definitivo, às vezes um take apenas. Em Highway 61 Revisited é um pouco diferente. Eu estava lendo um livro que ele tem, em média, pelo menos 11 takes por música. Você vê que o cuidado... Havia um projeto ali, o Dylan estava realmente com segundas intenções ali, né? Ele não estava não era um disco qualquer, como os outros que ele fez. Ele queria algo muito, muito, muito certeiro, muito bem burilado. Ainda que ele tivesse alcançado o estado da arte, no caso do Like a Rolling Stone, relativamente rápido, ele estava buscando aperfeiçoar e testar para que o recado que ele queria dar, né, a obra que ele finalizasse de forma a mais perfeita possível, né? É uma mudança de comportamento dele em relação aos álbuns anteriores.